Às 4 horas da tarde ficou noite. Um dia muito feio. E muita chuva, mas que temporal. Ninguém estava entendendo nada. A gente aqui, por exemplo, que estava no centro, não sabia o que estava acontecendo. Que era bombeiro, carro de polícia, corre. Vamos descobrir que tinha um ET. Hoje, quando a gente vai a qualquer lugar, as pessoas perguntam se é a terra do ET. Se ETs estiveram mesmo em Varginha, ninguém tem certeza, mas as pegadas deles estão por toda a parte na cidade, 20 anos depois da suposta aparição. As irmãs Liliane e Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier voltam para casa no bairro Jardim Andere. Passam por um terreno baldio. Elas avistam uma criatura com os olhos grandes e avermelhados. O ser estaria encostado a uma parede. Assustadas, as jovens correm. Elas teriam avistado essa criatura com 3 protuberâncias na cabeça, braço longo, etc. e tal. A gente achou que era mentira. Aí falaram assim, vamos lá ver o local. Aí a gente foi lá, inclusive estava aquele amarelado no chão, o capim deitado e amarelado. Isso aqui virou uma torre de Babel. Era o fólogo dos países da Europa, da América. Um grupo de ufólogos começa a investigar o caso. Mais testemunhas aparecem. E nós temos um depoimento muito forte também do casal, próximo à cidade de Carmo da Cachoeira, que teria visto a nave, uma suposta nave, soltando fumaça, que caiu atrás de uma colina, e logo em seguida chegando caminhões das Forças Armadas e recolhendo tudo que estaria por ali. Outra testemunha conta ter visto o mesmo OVNI. O piloto de ultraleve, Carlos de Souza, que observou, por volta das 7h30 da manhã do dia 13 de janeiro de 96, um objeto passando, soltando uma fumaça branca por cima da rodovia Fernão Dias. Ele entrou por uma estrada de terra que dava acesso à fazenda Maioline e quando chegou nesse ponto, que era um pasto, cerca de 20 minutos depois, ele encontrou essa nave totalmente despedaçada em centenas de fragmentos metálicos. E, para surpresa dele, ele já encontrou nessa área 2 caminhões Mercedes-Benz do Exército, um helicóptero também de transporte de tropas do próprio Exército, uma ambulância militar do Exército e de 30 a 40 militares desta mesma força que já estavam recolhendo os fragmentos desse objeto. A justificativa para a movimentação do Exército em Varginha chamou a atenção. Um oficial alegou que caminhões da Escola de Sargento das Armas, que fica na vizinha Três Corações, teria realizado o socorro de um casal de anões durante o temporal no dia da suposta aparição. Então, esse teria sido, na verdade, o motivo pelo qual houve toda aquela confusão, toda aquela movimentação, suposta movimentação de tropas e coisas desse tipo. Quer dizer, uma história totalmente absurda, né? Procurado para falar sobre o caso, 20 anos depois, o Exército apenas informou, por e-mail, que uma investigação foi encerrada em 1997 e que não há, em seus arquivos, documentos sobre ufologia. Em 2010, se tornou público o inquérito policial militar sobre o caso. O documento sugere que as jovens teriam visto, na verdade, um doente mental, que teria o costume de ficar agachado. Lambuzado de lama por causa da chuva, teria confundido as jovens. Tentaram, após isso, dizer que seria um mendigo que andava aí na rua, depois um outro, um bicho qualquer. Enfim, até hoje não foi dada uma explicação convincente de fato o que aconteceu aqui em Varginha naquele 20 de janeiro.
As irmãs Liliane e Valquíria não quiseram gravar entrevista, mas garantiram ter visto a criatura. A amiga Kátia Xavier disse, por telefone, que a imagem da criatura ainda está nítida em sua mente. Hoje, ela costuma ler sobre o assunto, principalmente sobre abduções. A fama de Varginha aumenta à medida que mais ingredientes são acrescentados à trama. No dia 21 de abril, a senhora Terezinha Kleff, ela viu, bem no limite de uma grade, um ser exatamente descrito pelas meninas, só que esse ser avistado dentro do zoológico, ele tinha uma coisa que nenhum dos outros que foram mencionados apresentava. Ele não parecia abobado, ele vestia uma espécie de um elmo ou um capacete dourado. O ufólogo ressalta uma coincidência na ocasião. Na época que a senhora Terezinha Kleff viu esse ser dentro do próprio zoológico, né, morreram 5 animais de maneira misteriosa. Outro fato cria mais confusão na história: a morte de um PM que teria tocado na suposta criatura. Um dos aspectos mais importantes, sem dúvida nenhuma, do caso Varginha está relacionado à morte misteriosa do policial da inteligência da Polícia Militar Mineira, Marco Erixerez. Ele foi diretamente envolvido na captura de um dos seres do caso Varginha, captura essa ocorrida na noite do dia 20 de janeiro de 1996. Ele realmente teve um contato de pele direto com a criatura, quando na verdade até se atracou com ela antes de jogá-la ao carro ou à viatura da Polícia Militar, antes de levá-la para o Hospital Regional do Sul de Minas Gerais, no centro da cidade. E, para surpresa de todos, né, ele, nos dias seguintes, começou a apresentar uma série de problemas de saúde, né, que acabaram fazendo com que ele viesse a falecer, né, no dia 15 de fevereiro daquele ano, ou seja, de 1996, ou seja, menos de um mês depois do contato direto que ele tinha tido com uma dessas entidades alienígenas, de infecção generalizada. A história do ET de Varginha ainda ia repercutir muito. Em 2013, a presidente Dilma fala sobre o assunto ao visitar a cidade. Eu perguntei para ela o seguinte: presidente, Varginha é uma cidade conhecida mundialmente pela suposta aparição aqui, a captura de uma criatura extraterrestre. Isso tornou a cidade mundialmente famosa. Mas tem outro fato que também torna a cidade famosa, que seria o café. Só que os cafeicultores estavam reclamando que a produção está mais cara do que o custo da saca de café. E a senhora que poderia fazer pela classe? Carlos Otávio, primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, ou quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu. Se tornou viral aquilo. Você entrasse no Google, você pedia lá, Dilma respeita o ET. Eram várias páginas abrindo ali. A venda de ET, dezembro e janeiro são os meses que vendem mais, por causa das férias, né? E tem muitos turistas na cidade. O ET que tem mais saída são os menores, que é um preço mais acessível, os R$5, e os de time. Há uma divulgação, há algumas coisas na cidade que foram construídas para lembrar e marcar, não é, de uma forma efetiva a vinda do ET a Varginha. Foi construída uma nave, essa nave é uma caixa d'água, mas muito bem feita, com uma arquitetura muito próxima realmente a uma nave espacial. A partir de meados desse ano, o Memorial do ET. É uma obra também com arquitetura planetária, uma arquitetura espacial, e o objetivo do município é carrear para lá toda a documentação, todas as reportagens, tudo aquilo que tem alguma relação com o episódio do ET de Varginha. O caso Varginha, 20 anos depois, é ainda um grande mistério. Mesmo sem provas, a história resiste. Se é verdade ou não o que aconteceu, eu acho que é o que menos importa hoje. Eu acho que o importante é que a cidade viveu algo que repercutiu mundialmente e isso com certeza tinha que ser mais aproveitado pelas cidades.
O ET, ele caiu do céu para a cidade, a verdade é essa.